de plasma aí é o que faz com que os átomos sejam separados em dois elementos, né, os íons e os elétrons, né? Então essa característica é o que se chama de plasma, né? Os condensados aí, eles na verdade, tanto os bósons quanto os outros, eles têm uma característica interessante. Os bósons eles fazem com que esses elementos se juntem e fiquem num estado mais condensado. Isso se comporta como uma onda, né? E essa onda ela vira quase que uma superpartícula de tão condensado, mas ainda assim se comportando como uma onda. Depois a gente vai entender um pouco melhor a questão da onda aí, né? E os férmions eles são interessantes porque eles não se juntam. Então é como se você pegasse um pote qualquer e colocasse esses elementos ali nessa condensação, né? E esses elementos não vão ficar ali, eles vão quase que parece que em uma forma de gás, assim, subindo e saindo um a um do lugar onde estão. Então eles se movimentam, né, e fluem dessa maneira, né? Novamente uma frase de uma pessoa que eu não conhecia e também não conheço ainda, né? É uma frase que é bastante interessante, mas não conheço a pessoa. Diz que o gênio é a consciência do mundo, ou seja, a gente não pensa só por nós, né? A gente está, o que a gente chama de intersensibilizado, a gente está em total união com tudo e com todos, né? Com a espiritualidade e tudo mais. Então, o gênio é a consciência do mundo, porque o gênio, ele na verdade não é só a inteligência dele, é a soma de tudo aquilo que ele consegue perceber, às vezes não totalmente com a clareza total da consciência, né? Mas vamos lá, ainda não começamos a falar de física quântica, mas é importante ressaltar algumas coisas. Primeiro, agradecer a oportunidade, porque quando eu aceitei falar sobre física quântica, eu não sabia o que eu ia me meter exatamente. Achei que era uma coisa mais fácil de compreender, né, porque é um assunto que me interessa, mas me trouxe aí N situações interessantes, não só do ponto de vista de conhecimento, mas também de situações que se envolveram aí na apresentação, em que trazem uma capacidade da gente às vezes expandir a nossa noção da realidade e da verdade. Então eu agradeço a oportunidade. Eu, mais do que ninguém aqui, estou aprendendo alguma coisa muito concreta mesmo, importante para a minha evolução, né? Então eu pensava que sabia alguma coisa sobre física quântica, né? A gente que gosta, as pessoas que gostam de ciência sempre acham que sabe alguma coisa, mas na verdade nem os físicos quânticos sabem muita coisa, né? É uma ciência ainda no começo, né? Embora algumas coisas já estejam bem claras. Então eu na verdade acabei descobrindo que não sabia muito, né? Mas nem só isso, tem coisas que eu achava que era verdadeiro e não era mais, ou que estava completamente incorreto mesmo, né? Então, para dar uma noção do que a gente às vezes se depara quando realmente estuda alguma coisa, né? Então agora eu sei pouco mesmo, né? Mas esse pouco, como um paradoxo, vai me ajudar a aprender mais ainda, vai me trazer mais oportunidades, né? Então, gosto dessa questão do paradoxo. E uma frase muito forte de Platão, né? Ele dizia que só sei que nada sei, né? Essa é a verdadeira sabedoria, né? Porque aquele que acha que sabe, não sabe. Porque sempre tem coisas novas a serem descobertas, né? Principalmente na questão do conhecimento humano. Um exemplo disso era Judas, né? Judas achava que Jesus seria, né, o rei dos judeus, que iria lutar e fazer as coisas acontecerem do jeito que um rei normal faria. E na verdade Jesus trabalhava de maneira completamente diferente. Então foi uma pena
que ele não teve a capacidade de perceber, mesmo antes de tudo acontecer, que Jesus era mais do que ele esperava, né? Ele não era um ser humano normal, igual a todos daquela época, né? Nem da nossa época ainda. Então, isso aqui é interessante. Mas vamos lá, antes de entrar explicando alguma coisa, né, de física quântica, vamos falar em ciência quântica, né? Porque física quântica é uma evolução do que se falava da mecânica quântica, e agora com certeza vai se mudar cada vez mais, e isso vai ser uma ciência mesmo, né? Porque a ciência, na verdade, é uma palavra que vem do latim e que significa conhecimento, né? E dizem, né, que conhecimento é poder, né? Talvez não assim da maneira que a gente acha que é poder, mas é poder igual. Então, e a ciência é quando vários indivíduos se reúnem aí num processo de conhecimento, né? Então ela é realizada por várias pessoas, né, simultaneamente, né? Então isso é ciência, e a ciência e a física quântica agora está nesse nível já, né? E ciência também às vezes é usado de uma forma não usual, né, para dizer novos campos ou campos interdisciplinares. E a quântica está nessa fase já. É importante a gente perceber. Mas física quântica não é só isso, né? Não é só essa mecânica, não é essas teorias, né? Não é a filosofia ou religião, qualquer coisa, né? Ela é muito mais do que isso, muito mais do que os novos conhecimentos aí, como o monismo, e muito mais do que essa morte da matéria. Na verdade, ela é tudo isso ao mesmo tempo. E isso é o que nos dá um sabor extra, né, nesse prato quente chamado física quântica. Muitas pessoas falam muitas frases, né, e tem frases fortes, né? A matéria é pura energia foi falado por vários cientistas, né? E o Pietro Baldi aí, que o pessoal mais que gosta de filosofia, né, de conhecimentos novos através aí de certas intersensibilizações ou mediunidades, qualquer que seja o termo empregado, é que a matéria é pura energia mesmo, né? E Pietro Baldi também falava em algum livro dele, em que ele dizia que a gente já aprendeu muito, mas é preciso criar uma nova ciência para avançar. Não é só modificar aquilo que a gente já tem como ciência, era criar uma nova ciência. E essa é a ciência que tem que ser criada e chamada realmente ciência quântica. Mas por que a gente precisa estudar o assunto em profundidade, né? Por que nós aqui, principalmente, precisamos desse tipo de pensamento, né? Primeiro porque a gente precisa agir com ética, né? Muito mais uma ética crística, né? E como fazer isso se a gente não tem conhecimento, né, sobre os mecanismos da natureza? Eu diria que é impossível, né? Pelo menos na sua totalidade. É lógico que a gente sempre pode ir fazendo as coisas de maneira simples e num crescente, mas quem está envolvido nesse processo, a ética é fundamental, e o conhecimento é necessário para que se tenha ética. E como que eu posso movimentar energias sem entender o universo e suas leis, né? Como é que as coisas podem acontecer? Como é que o meu pensamento tem certas capacidades? Como que a cura ou assim, os trabalhos com as memórias, emoções podem ser feitas através das nossas capacidades anímicas aí? A gente precisa entender, né, essas leis para fazer isso. E como que eu entendo aí as diferentes técnicas